Oi, gente, tudo bem? Vamos lá começar a nossa primeira aula de química sobre atomística. Vamos lá, começar com aquela introduçãozinha. Deixa eu vir aqui, pegar um slide. Vamos lá. Infelizmente, não tá dando para dar aula ao vivo, tô tendo que fazer essa gravação. É mais legal quando tô dando a aula com vocês, que vocês podem ir perguntando as coisas que têm dúvidas, mas para isso que vão servir os plantões de tirar dúvida aos sábados. Participem, sério, vale a pena. A gente pode corrigir os exercícios, fazer bastante coisa junto. E é isso, vamos lá. A gente vai estudar atomística. E a atomística ela é o estudo da estrutura e interações de um átomo. O que é um átomo? A gente sabe que na química, a química é a ciência que estuda a matéria. E a matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa volume no espaço. Então, esse átomo, ele vai definir a estrutura e a forma que essa matéria é formada. Então, quando a gente estuda o átomo, a gente estuda os princípios básicos da química. A gente pega todos aqueles princípios básicos que vão ajudar a gente a ter uma maior compreensão mais para frente, quando for estudar fisicoquímica, quando for estudar reações orgânicas e inorgânicas, e entre outras coisas aí da área da química que a gente precisa. Então, estudar atomística é muito importante. É o primeiro conceito que a gente aprende, por exemplo, quando está no início do curso técnico ou quando está no início do ensino médio. São as primeiras coisas que a gente tem que aprender. Vamos lá. Constituição da matéria. Por que a gente tem que estudar essa constituição da matéria? Porque, antigamente, lá no século, como está aí no slide, no século V a.C., o siciliano Empedocles, ele foi um filósofo e ele falou que a matéria ela era composta de 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Eram esses 4 elementos que compõem as coisas, não existia átomo, a natureza era apenas a matéria, a natureza ela era apenas aquilo que é palpável, tudo que a gente vê aqui, tudo aquilo que é palpável, que a gente consegue ver, a gente consegue enxergar, é matéria. O resto não existe, não tá aí, entendeu? Tudo que a gente sente, né? Porque a gente sente o ar, então tá aí, né? E aí, houve um aprimoramento dessa ideia dos 4 elementos, que é do Aristóteles, igual tá aí na imagem. A imagem não tá muito boa assim, né? Tá faltando mostrar a parte de cima é ar e a parte de baixo é terra, né? Não ficou muito boa nesse quadrinho, mas ele aprimorou e falou que existia o úmido, o quente, o frio e o seco. Eu não sei por que Aristóteles falou isso, mas enfim, né? Falou, tá falado. Filosofia é assim. E aí, o que aconteceu? Tinha alguns cientistas, alguns filósofos, né, na época, que não iam muito, não achavam muito a ver essa teoria, esse negócio aí de 4 elementos, eles achavam que para eles não tinham nada a ver, que não era um negócio que fazia sentido e que existia alguma coisa a mais, que existia algo que a gente não conseguia ver, porque era tudo muito preciso, era tudo muito diferente. E aí, o Leucipo e o Demócrito, até antes do Aristóteles, 400 a.C., eles falaram que criaram a filosofia atômica, que era uma filosofia que falava que os átomos, que existiam átomos, que a matéria era composta de átomos, e que são pequenas partículas indivisíveis e que não podiam ser enxergadas a olho nu. Aí ele falou isso, principalmente o Demócrito, né, ele fortaleceu bastante essa teoria, essa filosofia, na verdade, e alguns cientistas, posteriormente, começaram a estudar mais sobre isso, e aí a gente vai ver agora em modelos atômicos. Bom, as teorias atômicas, ou os modelos atômicos, eles são muito importantes para a gente enxergar como que foi feito cada processo de descobrimento de cada coisinha. Aí tem primeiro o modelo de Dalton, depois o modelo de Thomson, depois de Rutherford, e depois o de Bohr. O de Bohr a gente não vai ver nessa aula, vai ver na próxima, porque é um modelo um pouco extenso, que também vai ter a ver depois com a distribuição eletrônica. Então a gente vai deixar para ver depois. Hoje vamos ver Dalton, Thomson e Rutherford. O Dalton, ele foi um cientista, né? E ele falou
que os átomos eram partículas muito pequenas, esféricas, maciças e indivisíveis. E ele deu um nome desse modelo, e também ficou conhecido como modelo bola de bilhar. Tá aí na imagem uma bolinha de bilhar. Ele achava que os átomos eram assim: uma partícula maciça que não podia ser dividida, que eram bem pequenas, não enxergáveis a olho nu, né? E esféricas. Era assim, uma bolinha. E aí, ele falava que era um conjunto com essas mesmas propriedades que uma bolinha tem da outra, representava um elemento químico. E aí teve a definição de elemento químico, em que cada bolinha com características parecidas umas às outras, características iguais, né? Não eram nem parecidas, eram iguais umas às outras, tipo massa, número atômico e afins, representavam um elemento químico. E que elementos diferentes apresentavam massas, tamanhos e propriedades diferentes. Então, eles iam reagir de uma forma totalmente diferente, iam ter tamanhos diferentes, e iam apresentar massas diferentes. E isso explicava o comportamento das diferentes reações em que o Demócrito e o Leucipo não acreditavam. Era um dos motivos por causa desses dois filósofos antes do Dalton, que ele pegou essa teoria deles, eram esses motivos que eles não acreditavam, porque as reações eram muito diferentes entre um elemento e outro. Então, não dava para ser só ar, terra, água e fogo. Não dava para ser só isso. E aí, o Dalton falou também que a combinação desses átomos de diferentes elementos, eles iriam originar substâncias diferentes. Então, cada reação ia originar uma substância diferente. Só que aí, depois do Dalton, vem um outro cientista, que é o Thomson. E ele realizou um experimento que mexeu com essa ideia do Dalton e criou uma nova teoria atômica, um novo modelo atômico, que é esse daí, que é chamado de pudim de passas, que é tudo bonitinho, ó, é uma bolinha com várias bolinhas aí. E ele realizou experimentos, e aí, como nós podemos ver aqui, vou pegar o mouse para falar, foi um experimento de condutividade elétrica dos gases. E aqui, ó, tava esse coisinho aqui, tava cheio de gases a baixa pressão. E ele começou a colocar uma corrente, né, para ter a condutividade. E ele percebeu que haviam partículas menores sendo atraídas pelo polo positivo desse campo elétrico. Ou seja, essas partículazinhas, elas eram negativas. E aí ele falou assim, não, se isso está acontecendo, significa que os átomos, eles não são neutros, eles não são totalmente neutros. Então, eles têm sim partículas, eles também têm outras partículas, eles têm sim. E eles são negativos, essas outras partículas. Então, ele falou que era uma massa positiva, na qual ele deu o nome de elétrons, essas bolinhas negativas, estariam misturados neles, por isso que é pudim de passas, é como se fosse a massa, e isso aqui, esses coisinhos negativos, os elétrons, dentro dessa massa, fossem as passas. E era assim o átomo, nesse modelo. Só que aí, né, gente, como o cientista é meio doido da cabeça, começa a fazer uns negócios a mais, né? Então vamos lá. Aí chegou o Rutherford para acabar com essa ideia toda e realizou esse experimento aí que a imagem deve estar até assustando, mas ele realizou um experimento para comprovar. Ele falou: não, os átomos não são maciços. E eu não acho que eles sejam maciços, então vou comprovar. Se ele tivesse errado, né, ele falou: não, eu errei. Mas ele acertou, né? Olha como o cara é inteligente. Aí tinha esse experimento aqui, e ele bombardeou uma lâmina de ouro, aqui, ó, lâmina de ouro bem fininha, de 0,0001 milímetro, bem fininha, com partículas alfa que eram emitidas pelo polônio. Ele foi emitindo assim, ó. Aí ele percebeu que houve esses desvios, que ele chamou cada desvio. Esse aqui é o A, que é onde permaneceu e foi até o fim desse disco aqui. Esses aqui que vieram para o lado, ó, calma, deixa eu pegar o mouse direito. Esses aqui que vieram para o lado aqui para cima também, ó, que eles não ficaram em linha reta, ele deu o nome de B, de raios B.
E aqui, ele deu o nome de C, que ele falou que estava desviando os negócios, que ele achou meio esquisito. Aí nessa que ele analisou que estavam desviando, ele viu que os átomos eles podem ser positivos e negativos e que eles possuem partículas divisíveis, eles podem se dividir porque era para passar tudo, ou era para ficar tudo, ou era para voltar tudo, ou era para passar tudo. E aí ele achou aquilo muito diferente e resolveu fazer um modelo atômico novo, que é um dos mais conhecidos, inclusive, que é esse modelo aqui de sistema solar, coisinha mais linda, onde é constituído pelo núcleo, com cargas positivas e neutras, que tá a bolinha aí, e a eletrosfera, que é constituída de elétrons. E ele falou assim, que o centro, o núcleo, ele tinha mais massa do que a eletrosfera. Porém, esse núcleo, se ele tivesse só positivo, o átomo ele ia ser estável. Então, ele falou que o núcleo ele tinha outra partícula, só que ele não sabia qual era. Ele tentou descobrir, só que aí o James Chadwick, ele descobriu o nêutron em 1932 e deu o nome de nêutron, ou seja, o núcleo ele é formado por prótons, nêutrons e a eletrosfera ela é formada por elétrons, e cada elétron tem a sua camada aqui, que a gente vai estudar depois no modelo de Bohr, ou modelo Rutherford-Bohr. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas propriedades de cada partículazinha dos átomos, né? Esse aqui eu acho que é do hélio, porque tem 2 prótons e tem 8 elétrons. Mas, né? Não sei. Mas acho que é. Então vamos lá. Os nêutrons, eles possuem esse símbolozinho aqui, Nzinho. Aí o peso dele em gramas é bem baixinho, ó, bem baixinho. E a sua unidade relativa de massa, que é aquele uzinho que a gente fala na química, depois nós vamos fazer cálculos com eles, é igual a 1. E a carga do nêutron é neutra, como o próprio nome diz. Agora os prótons, aí aqui tem um umzinho, pode ver que ele é positivo e positivo, aqui no nêutron é um positivo e um zerado, né? Ele é neutro. Aqui nos prótons nós temos 1 e 1, porque representa que ele é positivo. Aí aqui a massa dele em gramas, que eu não vou ler, mas é a mesma massa de nêutrons. A unidade relativa também é igual a 1 e a carga é mais 1, ou seja, os prótons são positivos. Nos elétrons a mesma coisa, aqui está negativo e aqui está zerado. A unidade relativa de massa, ó, por que eu falei que a eletrosfera ela não tinha quase nada de massa? Porque o número é tão pequeno, a massa dela é tão pequena, que ela pode ser descartada, assim, a massa do elétron. Ela pode ser descartada de tão pequena que é a massa deles, eles não pesam nada. Mas eles estão aí e são extremamente importantes para as reações e é extremamente importante para o estudo, né? Por conta da sua carga negativa e também forma esse átomo, faz eles terem estabilidade e tudo mais. Agora vamos lá falar dos conceitos que são extremamente importantes, agora que a gente já conheceu os modelos atômicos. Vamos só voltar aqui, né? Para relembrar. Modelo de Dalton. Bola de bilhar. Partículas pequenas, esféricas, maciças e indivisíveis. Modelo de Thomson. Modelo pudim de passas. Corpo neutro formado por uma massa positiva, na qual os elétrons estão misturados. E Rutherford, modelo sistema solar, constituído por núcleo e eletrosfera. O núcleo tem nêutrons e prótons, e a eletrosfera tem elétrons. Beleza, vamos lá. Agora, vamos para os conceitos. Número atômico, representado pela letrinha Z. Ele é a carga do núcleo devido ao número de prótons. Ele é a carga. Ou seja, se um próton ele tem carga de mais 1, então a quantidade de prótons é um número atômico. A carga que a gente acabou de ver aqui, ó, dos prótons é mais 1. Aqui, mais 1.
Então, quando a gente fala de número atômico, a carga vai ser igual à quantidade de prótons. Por exemplo, eu tenho 5 prótons, então a carga é 5 mais, então o número atômico é 5. O Z é igual a 5, como está aqui no quadro abaixo. Z é igual a prótons. É bom a gente lembrar cada letrinha, tá? Por isso que eu coloquei lá em cima, no quadrinho do slide anterior. É bom a gente lembrar. Agora, o número de massa. O número de massa, ele é a quantidade total de prótons e nêutrons. A gente viu que prótons e nêutrons têm massas parecidas, né? E ele vai indicar que a região do núcleo tem praticamente toda a massa. Lembra que eu falei que a massa do elétron ela é dispensável? O elétron é tão pequena a massa dele que ela é dispensável. Não tem necessidade da gente adicionar a massa de elétrons ao cálculo. Então, a gente só usa a massa do núcleo, que é da quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons. Então, aqui, número de massa é a letrinha A, ele é representado pela letrinha A. E aí vai ser o prótons mais nêutrons, que são a quantidade de prótons, que é a carga positiva, e a quantidade de nêutrons que a gente tem no núcleo. Eles vão somar e vão dar o número de massa do nosso átomo. Agora aqui o Zzinho, lembra que o Z ele é igual a P? Então, se eu somar o Z com o N, que é a quantidade de nêutrons, vai dar a mesma coisa. Se eu quero saber a quantidade de nêutrons, é só fazer a massa menos o número atômico, que é o que a gente tem geralmente na tabela, é massa e número atômico. Então, para descobrir a quantidade de nêutrons, é só fazer a massa menos o número atômico. E os elétrons, para a gente descobrir elétrons são iguais prótons. Porém, há exceções quando a gente vai falar de carga. A gente vai ver daqui a pouco. Vamos ver primeiro elemento químico. Elemento químico, ele é um conjunto de átomos ou de monatômicos. Eles vão apresentar o mesmo número atômico. O mesmo número atômico é a mesma quantidade de prótons. Se é a mesma quantidade de prótons, o número atômico é Z. Então, um átomo ele pode ser representado assim, ó, quando a gente for fazer algum exercício, na tabela periódica geralmente é invertido, né? Mas quando a gente for fazer algum exercício, ele vai ser representado assim, onde esse número de massa ele vai estar aqui em cima e o número atômico aqui. Esse X é qualquer elemento, poderia ser um carbono, por exemplo, aí ia estar a massa do carbono aqui no A e o número atômico do carbono no Z. Espero que esteja dando para entender. É só uma classificação mesmo que a gente tem que decorar. E com exercícios a gente consegue decorar facinho. Agora vamos lá para a parte onde os elétrons eles começam a ganhar aquele destaquezão, né? Vamos lá. Íons. É uma espécie química, qualquer espécie química, que apresenta um número de prótons diferente do número de elétrons. Eu não falei que prótons é igual a elétrons? Quando a gente tem um íon, o número de prótons ele não vai ser o mesmo de elétrons. Ele pode ser maior, o número de prótons pode ser maior. E aí a gente chama de cátion, que ele vai ter um íon positivo, ele vai ser positivo, esse átomo vai ser positivo, por quê? Porque um átomo perdeu elétrons, ele perdeu carga negativa, logo ele está com mais prótons do que elétrons, e ele vai ser positivo. Agora, os ânions, eles são íons negativos, significa que a gente tem mais elétrons do que prótons. Então, a gente ganhou elétrons, um átomo ganhou elétrons e ele virou um ânion, porque ele possui mais elétrons, possui mais carga positiva do que carga negativa. Agora, eu coloquei exemplo aqui do quadro, que inclusive está no material escrito, onde aqui nós temos um cátion, que é o magnésio. Magnésio, ele possui 12 prótons, ou seja, o número atômico dele é 12. Se ele possui 12 prótons e ele perdeu 2 elétrons, ele tinha 12 elétrons, porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Mas ele perdeu 2 elétrons em uma reação qualquer, ele ficou magnésio 2+, porque ele tem 2 prótons a mais. Agora, ele tem, por exemplo, 10 elétrons. Ele tem 10 elétrons ao invés de 12. Por isso que ele é positivo, porque ele tem 12
prótons e 10 elétrons. Agora, no flúor, o flúor ele possui 9 prótons, o número atômico dele é 9, então 9 prótons. E aí, ele ganhou um elétron. Ele vai ganhar um elétron. Se ele ganhar um elétron, ele está com 10 elétrons e 9 prótons. Portanto, ele ficou negativo, vai estar com F menos. Ele ficou negativo. Próximo. Agora nós vamos para semelhanças atômicas. Semelhanças atômicas são muito legais. Eu gosto de ficar vendo o que é isótopo, o que não é, tal. Eu acho bem legal. É gostosinho de fazer exercício disso até. E os isótopos, nós vamos para semelhanças atômicas. Os isótopos, eles são átomos que apresentam o mesmo número atômico. Mas como assim, Verônica? Se o átomo ele apresenta o mesmo número atômico, ele não é o mesmo elemento? Não, porque os elementos eles podem possuir massas diferentes. O que vai definir um elemento é o seu número de prótons, mas a massa vai ser diferente. Aí ele vai ser um isótopo, que é um mesmo elemento, como por exemplo a gente está vendo os isótopos aí no quadro aqui, os isótopos do oxigênio. E também aqui, ó, o hidrogênio, ele é um dos únicos elementos que tem nome próprio, cada isótopo tem nome próprio. Aqui, o hidrogênio que a gente vê na tabela periódica, com número de próton de massa diferente, da massa que a gente vê na tabela periódica, que é 1. O hidrogênio, a massa é 1. E a gente vê. Ele tem a maior abundância aqui, ó, como nós podemos ver. A gente encontra mais fácil na natureza. Ele se chama hidrogênio leve, ou hidrogênio comum, ou prótio. O hidrogênio com massa igual a 2, ele se chama deutério, e ele tem pouco na natureza. Aí piorou o hidrogênio de isótopo 3, que o nome dele é trítio, desculpa, tricério ou tritério. Eu conheço mais por tritério, né? E a massa dele, a porcentagem dele na natureza é muito pouco. Então a gente pode ver, né? Que é por isso que a tabela periódica ela tem o hidrogênio leve, o hidrogênio comum, ou o prótio, mais representado na tabela periódica, né? Que a gente vê, o hidrogênio tem massa 1 e a quantidade de prótons é 1 também. É por isso, porque a abundância dele é maior. Aí tem diferentes isótopos do carbono e tudo mais, mas a gente tem que ter em mente assim. Isótopo é todo átomo que apresenta o mesmo número atômico e pertence ao mesmo elemento, mas eles se diferem ao número de massa. Esses isótopos eles vão apresentar propriedades químicas iguais e propriedades físicas diferentes, ou seja, reações físicas elas vão reagir de maneira diferente e as químicas vão reagir de maneira igual. É muito legal isso. Vamos lá, agora as outras, né, que vai falar sobre elementos diferentes. Isótopos ele é mais difícil, né, porque a gente fala como que um elemento só, um elemento químico, ele vai ter vários tipos de massa, né, bem diferente. É o mais confuso, na verdade, mas só você lembrar, mesmo próton, então é o mesmo elemento. Se tem a mesma quantidade de prótons, é o mesmo elemento. Se você vê, por exemplo, um carbono e o outro lá tá com a mesma quantidade de prótons que tem no carbono, né, o mesmo número atômico, então você já sabe que é o mesmo elemento. Vamos lá para os isóbaros. Isóbaros, eles, como diz aí na definição do slide, são átomos que apresentam o mesmo número de massa, ou seja, ele vai ter o mesmo Azinho, e diferentes números atômicos, ou seja, ele vai ter a mesma massa, mas vão ser elementos diferentes, aí fica mais fácil de entender, tem a mesma massa. Por exemplo, o cálcio e o argônio, que está aí, eles são isóbaros. Agora os isótonos, deixa eu tirar o mouse da frente. Agora os isótonos, desculpa, ou isoneutrônicos, apresentam o mesmo número de nêutrons e diferentes números atômicos e de massa. Ele vai ter o mesmo número de nêutrons, então a gente vai ter que fazer o cálculo lá do A menos E, ou se tiver no exercício também, tá de boa, para saber se eles possuem o mesmo número de nêutrons. Por exemplo, o cálculo está aí no slide.
nêutrons, a quantidade de nêutrons no magnésio, tem que fazer a massa do magnésio, que está aqui em cima, ó, 26, menos a quantidade de prótons ou o número atômico, que é 12. Menos 12, 26 menos 12, igual a 14. Então, o magnésio tem 14 nêutrons. Agora, do silício, a gente tem que fazer 28, que é a massa, menos 14, que é o número atômico, e vai dar 14 também, olha só. Eles possuem a mesma quantidade de nêutrons, possuem o mesmo número de nêutrons, então eles são isótopos. E os isoeletrônicos são elementos que possuem a mesma quantidade de elétrons. Eles possuem a mesma quantidade de elétrons. Esse é mais chatinho, porque a gente tem que fazer outro cálculo, né? Aí quando eles são cátions e ânions, aí você tem que fazer o cálculo junto com a carga. Então vamos lá. O alumínio, ele possui o número atômico 13, ou seja, ele possui 13 prótons. E aí, se a gente faz o cálculo, a gente descobre que o alumínio também tem 14 nêutrons. Se a gente faz 27 menos 13, vai dar 14, que é a quantidade de nêutrons. Porém, ele está Al mais 3, ou seja, ele tem a quantidade de prótons maior que a quantidade de elétrons. Então, se tem 3 a mais, a gente tem que fazer 13 menos 3. 13 menos 3 é igual a 10, que é a quantidade de elétrons. O neônio, ele tá aqui, ó, bonitinho, maravilhoso. E ele tem a quantidade de... Ele tem o número atômico igual a 10, ou seja, a quantidade de prótons dele é igual a 10. Aí ele tá sem carga, ou seja, aí tem que fazer o nêutron, que é a massa, menos o número atômico. Então vai dar 10 também, e 10 elétrons, porque ele tá sem carga. Olha só que coisa linda. Ele é um gás nobre, né, gente? Maravilhoso. Então ele não tem carga. Aí fica tudo assim, né? O toque agradece pra gente. Que tem toque, que a gente não gosta de ver esses números diferentes. Agora o flúor. O flúor, ele tá com carga negativa. Tá com a carga. Ele podia estar um menos aqui também, ou menos, tanto faz. Pode colocar só o menosinho quando é o número 1. Pode colocar só o menos, ou se fosse positivo, podia colocar só o mais, né? Mas o flúor tá negativo aqui. E a massa do flúor é igual a 19 e a quantidade de prótons é igual a 9. E aí, se a gente descobre se a gente tem a massa e o número atômico, a gente tem que fazer 19 menos 9, que é igual a 10, que vai dar a quantidade de nêutrons, que aqui é o Nzinho. E, para saber os elétrons, a gente sabe que está a carga negativa. Se a quantidade de prótons é o número 9 e a carga está negativa, a gente sabe que tem mais elétrons do que prótons. Então, se tem mais elétrons do que prótons, ele vai ficar de número 10. Vai ficar 1 a mais. Tem um elétron a mais, então ele vai ficar elétrons, a quantidade é 10, porque tem um elétron a mais. Bom, eu espero que tenha dado para entender. Acabou aqui. Se tiver qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp, pode vir falar comigo, tirar dúvida. Eu não sei se expliquei tão bem, eu espero ir melhorando conforme for passando essas aulas. Eu espero que eu esteja atendendo as necessidades de vocês, espero que ajude. Um beijinho, gente. Eu vou fechar aqui. Ó, deu 30 minutos. Que ótimo, gravação rápida, né? Na aula daria tipo 2 horas a gente falando, né? Que eu acho muito mais legal ficar conversando com vocês. Mas, beijinhos. Se você assistiu, obrigada por ter assistido. Fico feliz, espero que esteja te ajudando. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vou parar.